Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Conversa com Douglas Castro. E para a nossa primeira entrevista de estreia, hoje eu tenho a honra, a grata satisfação de receber aqui no estúdio o Coronel Douglas Soares, o atual subcomandante-geral da Brigada Militar. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado, sempre é bom, eu agradeço o espaço aqui, né? Então, estou aqui para contribuir com vocês aqui no que a gente pode. Maravilha, tá, perfeito então. Coronel, sem delongas, quero perguntar para o senhor, há quanto tempo faz que o senhor entrou para a profissão policial, que o senhor decidiu que o sacerdócio da segurança pública era o seu destino aqui na Terra? Bom, vamos lá. A minha trajetória na Brigada começa em 1991, né? Mas eu diria que essa escolha ela foi feita um pouco antes, quando eu entrei no Colégio Tiradentes. Isso já em 88, né? Então começa, já tem o quê? 33, dá para dizer que 36 anos, né? Desde o Tiradentes, né? Ah, sim. Mas essa escolha foi feita lá atrás. Aham. Bom, a gente sabe que existem policiais que estão na profissão justamente por conta da vocação. O senhor sempre teve essa certeza, sempre teve esse ímpeto de entrar para as forças de segurança porque percebia ou sentia que tinha uma, digamos assim, uma chamada para essa área? É engraçado a tua pergunta, né? Lá quando eu entrei no Colégio Tiradentes, eu não sabia o que era a Brigada Militar. Não tinha noção que tem soldado, cabo, sargento, tenente, não sabia disso, né? Eu tinha um foco muito na parte militar. Sim. Aí alguém comentou comigo, um primo meu me comentou aquilo, a gente foi prestar o concurso, tive a graça de ser aprovado na antepenúltima vaga na época, né? E aí de lá para cá foi bastante esforço, bastante sacrifício, né? Aí eu me lembro de ter pensado em ir para a carreira das Forças Armadas, ali pelo segundo ano do segundo grau. Sim. E aí depois, analisando, eu falei assim, não, mas eu não queria sair do meu estado, eu queria estar no meu estado. E aí acabei sendo direcionado para a Brigada Militar e venho, né, desde então, né? Então, mas sempre o meu querer, eu acho que foi assim, servir ao povo. Aí a maneira como é que eu ia fazer, eu fui me encaixando nas oportunidades que a vida me deu. Sim, sim. E acabou escolhendo uma das mais nobres de exercer esse serviço ao próximo, né? Que é justamente promover a segurança de pessoas que muitas vezes a gente nem sequer conhece, né? A gente o nosso serviço ele é anônimo, né? Todo mundo é brigadiano. Sim. Todo mundo é brigadiano. Quem entra na brigada, o teu nome ele acaba sendo esquecido, né? O nome, a tua graduação, o teu posto, né? Para a população a gente é um brigadiano. Uhum. E como é bom a gente poder... Eu acho que não tem melhor pagamento do que quando tu consegue ajudar alguém, tu consegue salvar alguém de alguma coisa que está colocando ela em desconforto. E aqui não precisa ser salvar a vida. Né? Tem situações, às vezes, que tu ajuda uma pessoa no trânsito. Tu vê lá um carro, vamos pegar uma senhora com um carro parado porque furou o pneu, e tu para ajudar. Ou quando tu vai ajudar alguém atravessar uma rua que está com compras, coisas desse sentido. Não precisa tu fazer algo tão heróico ou arriscar tua própria vida. Tem coisas tão mais simples como dar uma informação, como uma pessoa que está apressada e precisa ir para algum lugar e tu dá a dica aquela, olha, vai por aqui que tu vai chegar mais rápido. Às vezes é para a pessoa conseguir um emprego, ou para socorrer um filho, enfim. São coisas tão singelas, mas que nessa correria do dia a dia, e às vezes as pessoas pensam que é só atos heróicos. Não, mas o brigadiano, né? E aí o brigadiano, lato sensu, né? Que eu falo pelos 18 mil que nós temos nos quadros, eles ajudam a população em coisas tão singelas e anônimas, né? E às vezes a gente passa despercebido, né? Eu trabalhei muito tempo na área central de Porto Alegre.
E eu me lembro que as pessoas nos procuravam, às vezes, para pedir uma informação, né? A época não tinha o celular para dizer qual o caminho, e não tinha o Google, né? E as pessoas chegavam de maneira, assim, muito afoitas, né? Não tinha bom dia, não tinha boa tarde, não tinha boa noite. E eu me lembro que a minha primeira frase era dar o bom dia, boa tarde ou boa noite. E a pessoa tomava um choque. E aí, eu assim, o que o senhor precisa? Aí, não, olha, daí eu preciso tal coisa e tal. Sim. Então, porque pra pessoa, tu é um brigadiano. Sim. Ele esquece que tem uma pessoa, às vezes, e é natural, não é uma cobrança, mas é engraçado tu fazer essa reflexão, porque tu fazia uma pausa com a pessoa, né? Daí ela parava assim, pô, bom dia, eu tô precisando de uma ajuda. Mas eram algumas coisas nesse sentido. Veja que das menores às maiores coisas em termos de ajuda, continua sendo uma ajuda. E ambos os casos é um sentimento inestimável de poder ser útil e aquele sentimento de missão cumprida mesmo, né? De um modo ou de outro eu pude ajudar essa pessoa, né? Mas para que a nossa audiência possa conhecer ainda melhor o senhor coronel, existe um outro ponto alto na sua carreira. É uma longa carreira, como o senhor mencionou aqui, já são 33 anos. Sim. Do seu ingresso propriamente dito na Brigada Militar, que foi em 1991, né? Então já são, de fato, 33 anos, que foi justamente a sua entrada no GAT. À época era o GAT. Eu até ia lhe fazer uma pergunta. Coronel Douglas, afinal de contas, o que é o que é? Todos nós seremos um dia, mas poucos serão em vida. Né? Pode explicar essa filosofia para nós? Vamos lá, né? Eu vou te dizer que na minha vida eu tive duas encruzilhadas. Uma foi, e que me deu um caminho para andar, né? Uma foi quando eu entrei no Colégio Tiradentes. Aquilo ali realmente me direcionou para o Douglas que tu tá vendo hoje. E depois, já dentro da brigada, a outra foi a questão de fazer o curso de operações especiais, né? Sim. Na época, o curso que te habilitava a trabalhar no Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, né? Que era uma pequena fração dentro de um batalhão, na época o batalhão de choque, né? Só tínhamos um batalhão de choque, e teve uma mudança significativa, né? A primeira encruzilhada lá, quando eu entrei no Tiradentes, me deu toda a minha formação, tanto a formação acadêmica, né, como também a formação da minha personalidade. Né? Vinha de uma família humilde, meu pai mecânico, a minha mãe costureira, né, ambos do interior do estado, não morávamos na capital, então tinha algumas dificuldades para que a gente pudesse ter o acesso, né? E na época era um estudo de qualidade, gratuito, óbvio que tinha um concurso para entrar. Sim. Então a primeira encruzilhada foi ali. E depois, eu já tinha tinha 14 anos de serviço, né? Estava no meio da minha carreira praticamente. E aí foi a questão do curso de operações especiais. Lembrando, né, uma época em que a brigada não tinha 10 cursos para oferecer para os seus efetivos. Olha, eu estou falando 10 aqui, eu estou sendo... Sim, isso mais ou menos que ano, coronel? 2005. 2005. Tá? A brigada não tinha mais do que 10 cursos para oferecer para os seus efetivos. Hoje, só para fazer um parêntese, né? Nós temos aí na gestão do atual comando, o Coronel Feoli, eu, o Coronel Luigi, a gente tem buscado oferecer capacitações para os brigadianos, né? O ano passado, mais de 8.000 brigadianos foram capacitados em alguma área. APH tático, policiamento com motos, enfim, uma gama de cursos que caminha em várias áreas. E isso, voltando lá, era naquele momento lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, era um anseio de todo brigadiano. Sim. Procurar se capacitar para poder fazer uma entrega melhor. No caso, quando eu fiz a seletiva para entrar, ela foi uma seletiva bastante rigorosa, né? O final do curso, lá nós iniciamos lá com 10 capitães
daqui da Brigada Militar para fazer o curso. No final nós terminamos em 4, né? Vinham também 10 estrangeiros, dos 10 estrangeiros terminamos em 6 estrangeiros, então uma turma aí, vamos botar aí de 20, né? Se formou 50%, tá? E até foi um padrão alto, né? Mas então, tem uma seletiva, o curso, né? O que é ser o caveira? O curso, ele é um momento, né? O curso, ele é um momento da tua trajetória. E aquele momento, tu tem que alinhar os astros, né? Como eu digo, para que tu possa enfrentar os teus medos, né? Não é um curso para super-homem, mas é um curso principalmente para quem tem resiliência. Porque durante ali os 3 ou 4 meses que tu fica inserido naquela atividade, naquela imersão, vão ser te colocadas vários obstáculos. E os obstáculos não estão ali só pelo aprendizado, mas também para testar aquele homem depois de formado. Se ele vai ter condições de cumprir tarefas que não são tarefas padronizadas. A tarefa hoje do brigadiano de carreira, ela é padronizada, né? Ele sabe, eu tenho que sair para a rua, eu tenho que pegar a viatura para atender tal ocorrência, eu tenho um protocolo. As ocorrências típicas de operações especiais, elas não têm um protocolo tão rígido. Assim como o evento pode se dar, vamos lá, o atendimento da ocorrência pode se dar no meio de uma praça, ela pode dar dentro de um elevador. Entendi. E aí? Ou na mata fechada. Ou na mata fechada. Então, os ambientes são os mais diversos. E para cada ambiente, tu vai ter que ter uma flexibilidade de usar a doutrina adaptada para aquilo. E isso não é todo mundo que consegue. Outra, te adaptar tão rapidamente, né? Ou tu ser resiliente às frustrações, como, por exemplo, perder um colega durante uma operação, ou perder um refém. Então, isso tudo é uma carga emocional que durante o curso, ela, de maneira didática, ela vem sendo te colocada, né? E vai formar o caveira lá no final. E tu fala assim, né? O caveira, o brevet, né? O brevet, ele é um momento da tua vida. Eu sempre digo que eu encontro várias pessoas ao longo da minha carreira que não têm o brevet, mas eles carregam a mesma maneira, a mesma postura, a mesma resiliência, a mesma altivez de não se entregar frente aos obstáculos, né? De pensar sempre de maneira positiva. E isso são aspectos que fazem com que, quando a gente olha lá um homem de operações especiais, que tu veja que ele tem alguma coisa que foge da curva. Verdade. Mas isso não é só porque ele usa o brevet. Nós temos entre nós pessoas que acabam fugindo da curva por conta da sua postura, da sua capacitação, da sua autodisciplina. Sim. Bom, o senhor mencionou que participou desse curso de operações especiais no ano de 2005. Sim. Nessa época não era ainda BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, ainda era o GAT. Pelo que sei, o senhor foi uma peça-chave para essa transição do GAT para o BOP. Seria isso? De novo, né? Aquela coisa, a gente estava no momento e no lugar adequados, né? Sim. Eu tenho o início da minha carreira no Batalhão da Área Central de Porto Alegre. Depois eu acabei indo para o Batalhão de Choque. E aí no Batalhão de Choque, entre idas e vindas, eu fiquei 17 anos trabalhando. E numa dessas minhas saídas, eu acabei passando por quase todas as unidades da capital, né? Fui trabalhar no interior depois. E naquele momento ali, final, ano de 2019, nós tivemos aí um boom de assaltos, de roubo a banco no interior do estado. Estava chegando com muita força o novo cangaço. Então, nós tivemos aí,
ano de 2018, 2019, nos 2 anos, Eu lembro disso. toda semana tinha uma capa de jornal com um roubo a banco. Um roubo a banco com cordão humano, ou com uma explosão de banco, né? Então, imagina, assim, nós temos 52 semanas. O ano de 2018 foram 62 roubos a banco. Então, nós tivemos mais de uma capa de jornal dizendo que algum município, dos 497 municípios, foi afetado. E a sua região no entorno, né? Eram municípios com menos de 5 mil habitantes. Sim. Então, e a brigada vinha enfrentando a criminalidade, mas não tão integrada com as outras forças como hoje. Né? Tivemos aí, e eu estou falando essa questão criminal, porque ela tem a ver com o nascimento do BOP. Sim, né? sim. E aí temos a questão que a sociedade, após aquele evento no Cristo Redentor, onde uma guarnição da Brigada Militar se confrontou com um bonde de traficantes. E há um confronto na frente. Essa ocorrência ela é o divisor de águas. Porque até então nós tínhamos uma sociedade que não defendia os seus heróis. Ela até sabia que eram heróis, mas as pessoas, e a imensa maioria não advogava em prol esse espaço que nós estamos tendo aqui. Até então, a polícia era alvo de críticas. Tem muita criminalidade, eu não vejo... Me lembro de matérias, né, percorrendo as ruas da cidade. Andei durante toda a noite na cidade X e não vi uma viatura da brigada. Era só críticas. E aí começou uma mudança, né? E aí nós temos aí um instituto, que é o Floresta. Um grupo de empresários se reúne e tenta fazer algumas mudanças e dá como exemplo, né, aí uma doação de meios materiais para fazer essa virada de chave, fazendo algumas propostas de mudança legislativa, e hoje nós temos aí o PSEG. Sim. Né? Então, esse caldeirão fez com que ali no final de 2019, no segundo semestre, nós fôssemos procurados pelos integrantes do GAT, hoje o atual comandante, que é o Tenente Coronel Santos Rocha, para a gente começar a idealizar o que seria uma unidade. Então, e para fazer essa unidade, teria que ter uma mudança doutrinária. Não apenas estrutural, não mas era só de tudo doutrinária. Tinha uma mudança doutrinária. A própria instituição tinha que mudar como via os seus homens de preto, né, os seus caveiras. Sim. E ali começou um processo em que eu fiz parte, né? Mas vamos lá, eu tive uma equipe me ajudando, né? O próprio comando geral à época era o Coronel Iqueda. Ele encaminha o decreto de criação do BOP em dezembro de 2019. Na primeira quinzena de janeiro de 2020, é instalado o BOP, e aí o BOP começa por uma mudança. Né? Passamos aí de uma unidade que ficava aquartelada, mas o BOP ele só saía o GAT só saía para a rua quando alguma coisa estava pegando fogo. Eles ficavam aquartelados. Tá?
não existia uma ação de prevenção ou de proatividade. Sim. Era sempre uma reação a algo que estava acontecendo. E nós entendíamos naquele momento e precisávamos do apoio da Brigada Militar e dos integrantes daquela nova unidade para mudar isso. Nós precisávamos ser mais proativos. E a partir de então, ali o BOP começa a nortear as suas ações em 3 palavras: operar, treinar e dar treinamento. O dar treinamento, né? Hoje o BOP aí, ele inseriu na Brigada Militar o curso de atendimento pré-hospitalar de combate, o vulgo APH, né? E que desde então, aí eu estou falando desde o ano de 2000, né? Eles tinham isso já antes dentro da própria fração, sim, mas com a intensidade que eles começaram a passar, começou a partir do ano de 2000. Né? Um outro curso, que é o curso de sobrevivência policial, né? Que é aquele que passa técnicas para o policial ou dicas em que o policial, no seu dia a dia, ele pode passar por alguma situação, ver algum fato criminoso e, ao reagir, saber como reagir. Coisa que reagir fardado é de uma maneira e reagir no teu momento de folga é de outra. Sim. Então, cito esses 2 como os mais... que tem um maior alcance, né? Temos aí as patrulhas, né? O curso de patrulha, mas o que dá mais alcance e que eu acho que é mais... tem resultados muito mais significativos são esses 2, porque realmente eles já salvaram vidas, né? Sim. Recentemente nós tivemos aí um brigadiano da Rocan, que numa Gravataí. Abordagem, né? Na divisa aqui de Gravataí com Cachoeirinha, fazendo lá uma operação de contenção ao indicador de roubo e furto de veículo. Ao fazer uma abordagem, ele é duramente reprimido, né? pelo abordado, com vários disparos de arma de fogo, e ali a gente vê, né, várias coisas que a instituição vem trabalhando, né, desde a pilotagem da moto, da aquisição de pistolas num calibre único para todo mundo, sim, da renovação de coletes, e até a maneira como os colegas, depois do fato ocorrido, como é que eles reagem. E ali tu vê todo o curso de APH sendo colocado em prática. Sim. Desde a maneira que eles carregam, a maneira que eles colocam o torniquete. Então, isso é uma construção e fico muito feliz que o BOP, né, fez parte, né, dentro dessas 3 palavras que eu te disse, né? Operar, treinar e dar treinamento. A parte da operação, os resultados são, não vemos roubos a banco no estado. O cangaço ficou para o passado. Ficou no passado. No Rio Grande do Sul. Mas isso teve no passado muito trabalho e hoje tem um trabalho de rotina. Trabalho de inteligência. De rotina, não só de inteligência, mas também de ação tática no terreno, né? A nossa inteligência levanta aí as informações. Sim. E nós, mensalmente, nós colocamos aí muitos brigadianos no terreno, né? Com o menor fragmento, para evitar e, se possível, capturar quem está tentando fazer algum tipo de delito, principalmente na área dos bancos. Claro. O senhor sabe que quando eu comecei a divulgar, através das minhas redes sociais, esse projeto do podcast, que eu teria aqui o quadro Segurança em Foco, que é exatamente esse que está sendo inaugurado também, muitas pessoas encaminharam para mim perguntas no seguinte teor: você vai entrevistar um caveira, você vai entrevistar algum policial que de algum modo ou de outro esteja atrelado aí aos caveiras, enfim. E a gente sabe que parte dessa visibilidade, desse sucesso, se deve ao filme que, se não me engano, foi lançado em 2005, Tropa de Elite. Né? Então eu acho bastante interessante essa curiosidade que as pessoas têm de conhecer a tropa. E até aqueles que querem, de fato, acompanhar exatamente isso que tem sido dito pelo coronel sobre estes cursos que estão sendo ministrados pelos próprios caveiras para os demais agentes da Brigada Militar, é só seguir as páginas na rede social, do Instagram principalmente, do BOP, se não me engano é BOP RS Oficial, alguma coisa assim, só digitar lá que vai aparecer, que diariamente ali tem as atualizações.
E também para aquelas pessoas que, assim como eu, são verdadeiros fãs aí da segurança pública, né? Tem essa admiração. Sim. E que querem conhecer o Caveira. Poxa vida, eu gostaria de conhecer o quartel, gostaria de interagir com o Caveira, porque a gente sabe que são funções, por assim dizer, distintas. O policial comum, aquele que você vê na rua, num PB, é uma coisa. Mas o Caveira você não vai ver fazendo patrulhamento ou estando diretamente na rua, né? Então, até uma dica que eu dou para as pessoas que queiram conhecer o batalhão, especialmente os Caveiras, é participar da corrida do BOP. Por exemplo, tivemos no ano passado, no mês de dezembro, a primeira corrida do BOP, que ocorreu lá no batalhão mesmo do BOP, na própria sede em Porto Alegre. Foi um sucesso estrondoso, tivemos muita gente lá. E a segunda corrida, que eu me inscrevi, por motivo de força maior não pude participar, que também foi um sucesso. Então o pessoal que quer conhecer os Caveiras, interagir lá, tirar uma foto, levar a família, os filhos, enfim, acaba tendo essa oportunidade. Mas para conhecer lá a sede do BOP, existe alguma forma de visitação ou pelo menos por enquanto não? Não, por enquanto nós não temos isso. A gente tem existe um projeto para isso, né? Mas hoje o BOP ele está imerso, né, nessa questão Sim. das capacitações, né, e das operações. E hoje tu consegue ver o BOP mais na rua, né? O BOP trabalha integrado aí com as tropas de choque, com o batalhão de aviação e com os comandos regionais de área, né? Em algumas operações de saturação, né, o BOP vai. Vou citar o exemplo agora do que está acontecendo no nosso litoral. Município de Cidreira e Pinhal. Nós tivemos lá 5 mortes. Sim. Né? A tropa de reação do Comando Geral para ajudar o litoral é a tropa de choque, é o BOP, é o batalhão de aviação, né, e o serviço de inteligência. Então, sim, tu vai ver lá efetivo no terreno fazendo isso. E em outras situações também nós colocamos, como foi a questão da operação em Caxias do Sul, né, em que o BOP esteve presente todo o tempo lá, junto das tropas de choque. O senhor sabe que eu tive a oportunidade de conhecer alguns Caveiras, não só nestas circunstâncias, por conta das corridas, mas até um contato pessoal. E uma coisa assim que me chamou bastante atenção, claro, existe uma relativa dificuldade, até por conta da profissão, preservação de identidade, etc, etc. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção no Caveira, eu acho que isso tem bastante a ver com a questão do treinamento e também da doutrina, é a humildade inegável dos caras. Isso é uma coisa que chama bastante atenção, porque talvez no primeiro momento, para aqueles que estão de fora, é um grupo mais fechado, é um grupo mais retirado, enfim. Então, talvez pode ser que tenha uma visão assim um tanto quanto equivocada sobre esse aspecto. Mas, apesar dessa relativa dificuldade de conseguir ter um contato, enfim, é impressionante como a gente vê essa questão do treinamento, que pode-se dizer que parte do treinamento é essa desconstrução do indivíduo. Pelo menos daquelas camadas ou daquela casca que ele porventura tenha, né? Para descobrir assim, o verdadeiro homem, formar, talhar e etc. E é incrível como a gente vê isso no Caveira. E como isso, de fato, acaba sendo um diferencial. Um homem da tropa de elite extremamente qualificado e também tendo, ao mesmo tempo, essa humildade e essa total disposição aí de estar compartilhando e repassando esse conhecimento, né? É importante tu citar isso, né? Eu talvez lá, se fosse me perguntar, né, pro Douglas, né, o que o curso fez, né, e que te mudou de maneira profunda, foi essa questão de ser mais humilde. Olha aí. Né? De estar aberto, por exemplo, a receber ajuda, de estar aberto a oferecer ajuda, né? De estar aberto a aceitar ideias novas, né? E isso é uma desconstrução que alguns conseguem vencer, outros não. Trabalhar em equipe não é uma coisa muito fácil. Confiar no outro, mais ainda, né? Verdade. Então, e lá eles precisam trabalhar, e o curso ele vai filtrando, e as pessoas que não têm esse tipo de perfil, em algum momento elas, vamos lá, uma pessoa que não ajuda os seus colegas num curso em que tem várias dificuldades, em algum momento, eu sou autossuficiente, mas em algum momento de todas aquelas semanas de curso, tu vai precisar. E aí aquele teu egoísmo vai
vai ser cobrado. Sim, a tua falha vai te denunciar e em algum aí momento. os teus colegas vão acabar não te ajudando. Uhum. Porque tu não demonstrou aquela humildade de quando tu estava bem, oferecer o que tu tinha de melhor para os outros, não ficou guardando a tua energia. Enfim, é sim uma das coisas que chama atenção, mas também é essa questão da discrição que tu fala, né? E inclusive quando nós criamos o BOP, né? Essa questão das mídias, né? Houve uma discussão interna entre nós e o que ficou estabelecido? Que o comandante e o subcomandante seriam as pessoas que representariam a unidade. E eles seriam expostos. Sim. Né? E tem sido a regra, sim. A gente preserva o operador, porque o operador ele trabalha tanto em ações de inteligência como em ações táticas. Né? A tática é ostensiva e a de inteligência ela é discreta. Sim. Então, ele trabalha nesses dois ambientes e é necessário que ele tenha um certo discrição nisso, né? Isso é salutar para o exercício da atividade. Hoje, o batalhão de operações, ele desconstruiu e trouxe isso que tu está vendo através das capacitações. Como é que o outro brigadiano conseguiu ver essa excelência em dar aula, essa excelência no conteúdo, como é que o homem se comporta, né? Que ele é como tu disse, ele a olhos vistos tu vê que é uma pessoa muito capacitada, mas também é uma pessoa muito aberta a oferecer o que ele tem de melhor sem barreiras, né? Foi dando foi trazendo a tropa para dentro do quartel do BOP. Isso hoje eu vejo assim, talvez como o grande legado. O cadete Douglas, ele não tinha uma impressão tão positiva do GAT da época. O cadete Douglas, por quê? Porque o GAT da época ele era aquartelado. Quem tinha contato eram poucos. Né? Quando nós tínhamos contato eram demonstrações do que eles faziam. Então a gente não sabia quem estava por detrás daquela balaclava. Então era uma coisa muito distante. Sim. E causava, né, até dentro da própria força esse distanciamento. Causava até um certo... mas eu vou chamar eles para uma ocorrência em que eu estou. O que esperar deles? Hoje não. Hoje qualquer comandante espalhado pelo estado, quando ele recebe o apoio de uma tropa do BOP, ele minimamente ele já sabe o que ele vai esperar. Ele sabe que são pessoas profissionais, não são loucos, desvairados, embora possam fazer, porque tem potencial para fazer, sim, né? Mas são pessoas técnicas que vão ter uma padronização na sua atitude, né? Não vão alijar do processo o policial que pede o apoio. Ao contrário, esse policial ele vai participar de todo o processo. Sim. Da ocorrência mais simples à mais complexa. Então isso é uma mudança institucional e que eu fico muito feliz de ter acompanhado. Que veio para ficar irreversível. Sim. E tende a se consolidar essa integração, né, essa ajuda mútua cada vez mais. Isso que o senhor falou sobre a questão da desconstrução do indivíduo, e que às vezes ele está lá no curso e ele não entende que ele também está ali para proteger e servir os demais, acaba violando, de certo modo, um princípio básico. É muito comum as pessoas dizerem assim, bom, a polícia protege os civis, mas quem protege a polícia? Uma vez eu perguntei isso para um policial, vocês nos protegem, mas quem protege vocês? De imediato eu pensei, Deus nos protege. A resposta dele foi extraordinária. Quem me protege é o meu colega. Eu preciso ter ciência disso, eu preciso saber disso. Então, por isso, dessa importância, no caso da integração de forças, de saber quem é que está por detrás daquela balaclava e de ter esse contato mais humano, de companheirismo, de parceria, para também troca de conhecimentos, né? Coronel, eu início aqui, eu fiz a apresentação do senhor como subcomandante geral da Brigada Militar, mas não são todos que sabem exatamente quais são as responsabilidades de quem ocupa tão importante cargo. Então, se em breves palavras o senhor puder descrever assim, qual é a sua responsabilidade à frente dessa... Quando a gente fala o comando geral da brigada, nós temos o comandante geral, que é o Coronel Fiore, sim, o Coronel Douglas, que é o sub, e o chefe do Estado-Maior.
Tá? E diria ainda que Coronel temos o Luigi, né? Luigi e temos o corregedor, que é o Coronel Vladimir. Uhum. Dá para dizer que isto é o comando geral. Ok. Né? Essas 4 pessoas. Para nós dividirmos as atividades e não acabar interagindo, nós temos ali o momento de agregar, né? Sim. Cada um fica responsável por uma parte. O comandante-geral, ele faz a estratégia com a Secretaria de Segurança Pública e com o governo do Estado. Uhum. Então, vamos lá. Quem tem que participar de reuniões com esses 2 entes é o comandante-geral. É ele que vai trazer a demanda. Vamos dar um exemplo. A demanda, de regra, é indicador criminal. Sim. Mas, quando tivemos lá a crise no Vale do Taquari, crise climática, Uhum. mudou. Agora é preservação da ordem pública. Sim. Bom, ele trazendo essa demanda, ele vai dar a tarefa para a parte operacional, que é comigo, que é o subcomandante. Uhum. Eu sou o 190 dos 21 comandos regionais. Uau. Tá? Muita responsabilidade. Então, todos os comandos regionais, eles têm eventos. Uhum. Assim como a capital tem o Grenal como seu evento, Sim. o Carnaval, o litoral tem o verão, a Serra tem o inverno na Serra, Uhum. Gramado, cada região do estado tem o seu evento. tem o seu evento. E esses eventos todos passam pelo subcomandante-geral. E aí o subcomandante-geral tem comandos especializados que pode aportar recurso, pode aportar recurso humano, no caso, pode aportar recurso financeiro e material. Uhum. Vamos lá, a Operação Golfinho, ela é uma operação em que, vamos lá, 1/3 do estado vai para o litoral. Sim. 1/3 da população do estado vai para o litoral. De uma vez só. Então a gente tem 3 Porto Alegre no litoral norte e sul, ao mesmo tempo. Bom, e será que tem brigadiano para tudo isso lá? Não tem. Então a gente tem que fazer uma estrutura para dar esse suporte numa grande operação. O grande coordenador disso é a figura do subcomandante-geral. Operações macro, como a operação de enfrentamento ao Novo Cangaço. Isso passa pelo subcomandante. Por quê? Porque envolve várias regiões do estado. Né? O estado é dividido hoje em 21 regiões de polícia ostensiva. Cada uma tem um coronel, tá? E esses coronéis têm que fazer a integração das forças naquela região. Tem vários municípios, então a conversa com prefeitos, Sim. Com autoridades, né? Até chegar naquele brigadiano que está na praça. Aquele brigadiano que vai fazer o policiamento na frente de uma grande feira. Só que às vezes precisa o por trás. Quando lá o subcomandante precisa fazer... Eu preciso de um apoio. Olha, eu estou vendo no mercado tem uma arma de incapacitação neuromuscular, vulgarmente conhecida como arma de choque. Eu vou encaminhar o meu pedido para o chefe do Estado-Maior, que é o responsável pela administração. Entendi. Água, luz, dados, combustível, pneu, viatura, recursos, logística, edital para chamar novos policiais militares. Essa pessoa é ele. Então eu encaminho para ele, olha só, eu estou precisando disso, vi isso, tem como fazer um estudo, e aí começa toda a parte de apoio por detrás daquele homem que está lá na ponta. Né? Que é um dos grandes segredos nós termos isso. Né? Aí pulamos aí para o nosso corregedor, né? Que às vezes tem como se fosse um fiscal do policial na rua. E hoje a gente tem feito um trabalho, e tu fala bem, quem cuida desse policial lá na rua é a corregedoria. Então nós temos o programa PM Vítima dentro da corregedoria. E assim como a sociedade é atacada pelo criminoso, imagina o policial que enfrenta. Nós temos muitos policiais que infelizmente acabam sendo ameaçados, às vezes até a ameaça vai e se concretiza. E aí entra esse programa PM Vítima, e esse programa PM Vítima acaba agregando o BOP, o choque, o serviço de inteligência, tudo para que a gente possa, né,
ter o policial seguro para poder dar segurança para o cidadão. Então, dá condições para que o policial possa ali exercer a sua função. Bom, existe um ponto polêmico, coronel, já que o senhor é a pessoa responsável aí por toda essa parte operacional, então eu estou diante talvez da pessoa mais qualificada para poder responder sobre essa questão das câmeras que serão instaladas no uniforme, no colete do policial. A gente sabe que existe uma polêmica, eu particularmente não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, então por isso que eu quero perguntar justamente para o senhor. Nós vamos ter a implantação disso aqui no estado? Se sim, quando? E principalmente, quais serão as vantagens disso para a sociedade e para o policial militar? Bom, a brigada decidiu por usar, né? Então já foi licitado um lote para que a gente possa usar. Isso teve aí várias complicações licitatórias, né? Uma empresa impugnando a outra. Sim. Né? E aí o processo licitatório ele depende, né, da resolução dessas questões. É um caminho demorado. É um caminho demorado. A instituição optou por comprar algo que fosse útil, né? Não é uma GoPro que o PM vai botar no peito. Não é essa a ideia. É algo que vai além de fazer filmagem. Ele é para formar prova do que o brigadiano faz na rua. Né? Ela filma e grava o áudio, inclusive. Ela filma e grava o áudio, né? É acionado pelo policial e tem algumas circunstâncias que podem ser acionadas de maneira automática, como, por exemplo, um disparo de arma de fogo, faz com que ela seja acionada. Né? Ou então uma desaceleração brusca. Por exemplo, estamos numa viatura e coloca o pé no freio de maneira brusca, aquilo ali vai fazer com... Né? Então, tem vários dispositivos né, que fazem com que ela seja acionada automaticamente. E óbvio, né? Isso tem tudo um controle. Tudo que vai filmado ali tem que ser devidamente guardado. E aí tem requisitos legais para que eu possa usar depois como prova. Sim. Né? Como prova. A polêmica está em tirar um pouco, ou bastante, do que o brigadiano faz no dia a dia. Tá? Mas aí volto, né? Vai ter momento. E o momento que vai gravar é o momento do atendimento ao público. Sim. Certo? Então, essa aí, para afastar a primeira polêmica, né? Seria isso. E na minha opinião, né? As pessoas acham, mas a câmera é para cuidar o policial que comete abusos. Até é. Mas vamos lá. A regra não é o policial cometer abusos. Isso seria a exceção. Sim. E as exceções a instituição vem tratando com diligência, né? Cortamos na própria carne quando necessário e defendemos o brigadiano como necessário. Sim. Né? Então, a câmera, eu vou dizer assim, para quem já esteve na rua, ela vai mostrar cenas como aquelas em que a pessoa vira para o policial e diz, tu sabe com quem está falando? O famoso carteiraço, né? Ou... aquelas pessoas que dizem que foram agredidas, mas na realidade foram alvo da reação a uma agressão sofrida pelo policial. Então, as câmeras acabarão, ao fim e ao cabo, mostrando aquilo que nós, infelizmente, acabamos presenciando e que chocou a todo mundo, aquele policial tomando 4 tiros. Aquilo é o que o policial... A câmera mostraria aquilo. Sim. Porque, de regra, nós não teríamos aquele palco em que, né, de uma maneira divina foi mostrado para todo mundo. Porque ali, todo mundo... O que chocou todo mundo? Todo mundo viu o lado mal de um ser humano.
Quando que tu ia ver uma imagem de um ser humano tão clara, Sim. que puxa uma arma e... Com ímpeto de matar com ímpeto mesmo. de matar. Sim. É isso que choca as pessoas. Então, as câmeras corporais dos policiais, elas terão o objeto de mostrar o lado ruim das intervenções que o policial acaba se deparando. E né, o brigadiano, ele atende do parafuso ao foguete, do gatinho Sim. em cima da árvore a alguém querendo pular do prédio. Então vai trazer muito mais respaldo para o policial do que qualquer outro tipo de problema, por assim dizer. Eu já vi várias cenas, por exemplo, porque hoje existe a questão da audiência de custódia, de presos infringindo contra si próprios. Enfim, se ele está algemado, começa a bater a cabeça na parede e tal, para dizer assim, eu vou ferrar vocês, porque eu vou dizer que foram vocês que me agrediram. Sim. Então eu vou chegar na audiência de custódia, eu vou fazer alegação, vão ver aqui os ferimentos, e eu vou dizer que foi vocês e eu vou ser liberado. Agora, tendo essas câmeras, acusações contra policiais ou esse tipo de comportamento por parte daquele miliante, né, que está sendo recolhido, preso. Alguns policiais militares já usam o seu próprio celular para fazer prova nas ocorrências. Né? Alguns policiais já fazem isso. Sim. Né? Agora, o que a instituição está dando? Está dando um aparato funcional para que isso ocorra. Sim. Né? De uma maneira robusta, para que ninguém... essa imagem foi adulterada, não foi, enfim. É óbvio, né? Vamos lá. A implantação disso, ela é cara. Ela é cara. Como gestor, eu sou obrigado a olhar. Bom, é o momento para fazer esse gasto? Será que eu não tenho outras coisas? Outras prioridades. Sim. Né? Sim. Eu recebo a demanda dos 497 municípios. Tá? E a demanda normalmente é brigadiano, viaturas, né? Será que ao fazer esse tipo de investimento agora, em que ainda eu não tenho, vamos dizer assim, uma frota robusta em todos os municípios, é o mais adequado? Esta é uma pergunta que a sociedade logo vai se perguntar. Sim. Porque essa questão das câmeras, ela é uma imposição do Conselho Nacional de Justiça para que o trabalho policial seja melhor estruturado, mas ela é uma imposição que, para atender os requisitos legais, ela é cara. Sim. Não é o preço da câmera. Vai muito além disso. É o lugar onde eu guardo as imagens. Isso é o que é o custo. E a forma como é guardado isso. Entendi. Então, isso aí tudo tem, né? Quem trabalha aí com servidores sabe do que nós estamos falando. Então, isso é o custo. Né? Então, logo adiante, talvez venha a pergunta. É o momento mais adequado para isso? Será que o Rio Grande do Sul consegue? Será que não tem como priorizar outras coisas? Enfim. Sim, e deixar isso para mais adiante. Mas a instituição e o governo do estado estão caminhando no sentido de começar a colocar as câmeras corporais. Perfeito. Coronel, agora já se encaminhando para o final. Claro que a gente poderia ficar aqui tranquilamente horas e horas e horas conversando também, nada impede, dependendo aí da tua disponibilidade de a gente marcar uma outra conversa. Claro. Mas, Coronel, então, eu gostaria assim de fazer uma última pergunta. Afinal, o dia 18 de março é uma data significativa para o senhor? 18 de março de 2022, especificamente. Foi o dia em que o senhor assumiu o subcomando-geral da Brigada Militar. Há poucos dias, na sua página oficial no Facebook, o senhor compartilhou um vídeo em que nesse vídeo é mostrado ali alguns takes da troca de comando, né, que estava o governador do estado, as demais autoridades. E o senhor ali colocou com muita alegria, né, lembrando desse dia e tal. E foram muitas as boas reações e as mensagens que o senhor recebeu ali. E eu fui uma das pessoas que fez questão de escrever um textinho e mandar lá para o senhor. Não sei se o senhor chegou a ver. Eu não consigo ler tudo, juro por Deus. De fato é muita coisa que eu vi que chegou para o senhor. Então claro que eu não queria perder a oportunidade, tá, de fazer a leitura. Não havia comentado ou comunicado isso para a sua equipe, então é um momento surpresa aqui do podcast. Vamos lá. Ter, senão não tem graça, né?
Prezado Coronel Douglas, como cidadão quero externar minha gratidão a ti e ao 01 da Brigada Militar, Coronel Feoli, pela admirável dedicação dispensada à comunidade gaúcha nestes 2 anos à frente desta que é, sem dúvida, sem medo de errar, a instituição mais importante do nosso Estado. Sob o comando dos senhores, nossa valorosa Brigada Militar assumiu um papel de protagonismo ainda maior na resolução dos inúmeros desafios de ordem social e até climática, como o senhor acabou de mencionar aqui, que se abateram sobre os gaúchos nos últimos anos. Como não lembrar, por exemplo, dos seus vídeos publicados nos canais oficiais da Brigada Militar com importantes orientações, tanto para a tropa quanto para os civis, em razão das catástrofes naturais? Como não lembrar da ampla divulgação das ações da Brigada Militar em grandes eventos, como foi falado aqui também, e operações nos 4 cantos do Rio Grande do Sul, com o coronel pessoalmente presente em todas as ocasiões, dando-nos, portanto, a certeza do total empenho das forças de segurança em garantir a ordem e a proteção da comunidade? Como não lembrar do dia em que, numa coletiva de imprensa, o comando defendeu corajosamente a honra da instituição após distorções e pré-julgamentos de um jornalismo parcial e irresponsável? Como não lembrar das diversas vezes em que o comando reconheceu, homenageou e promoveu brigadianos vocacionados que se destacaram por sua bravura e heroísmo em ocorrências? Minha família e eu somos gratos a todos os brigadianos que arriscam suas vidas diariamente em prol da nossa segurança. Obrigado por cuidar da tropa e dos civis e por dedicar a tua vida a tão nobre profissão, coronel. O valor do seu trabalho é, sem dúvida, inestimável. Todas as profissões, a meu ver, são igualmente dignas, mas se existe profissão mais nobre do que a atividade policial, sinceramente, eu ainda não conheço. E eu encerro aqui citando o que eu considero o texto áureo da Bíblia, que atribui uma legitimidade, assim como existe uma legitimidade legal e uma legitimidade também moral da atividade policial, existe também aquilo que nós podemos chamar de legitimidade talvez espiritual, bíblica, teológica, como queira, porque é impossível uma pessoa observar os senhores, ter contato com a atividade dos senhores e não enxergar ali uma centelha divina, né? Então, o senhor até pode conferir, está publicado lá no dia 19 de março, foi que eu enviei a mensagem ali há poucos dias, que o senhor fez essa publicação, e está aí o texto, e eu queria aproveitar a oportunidade de deixar isso registrado. Ademais, quando eu fiz essa publicação na sua página, eu tirei um print e publiquei no meu Instagram, porque o meu objetivo era ver a reação dos policiais militares, que eu conheço muitos policiais, sim, muitos são amigos meus, e bom, eu sou um cidadão, estou vendo de fora, estou te acompanhando pelas redes sociais e tal, mas eu queria ver qual seria a reação dos policiais, da tropa, que está diretamente sob o seu comando, né? E confesso para o senhor que me surpreendeu as reações e as palavras de endosso a tudo aquilo que foi dito aqui. Então, coronel, eu quero mais uma vez te agradecer profundamente pela tua disponibilidade, por gentilmente ter topado esse convite e dizer que eu tenho um profundo respeito por todas as pessoas da sua profissão e pelo senhor especificamente, não só por isso que eu acabei lendo e citando aqui, mas além da coincidência da gente ter o mesmo nome, eu acredito que uma outra data igualmente importante para o senhor é o dia 20 de fevereiro de 1991. Sim. É o dia que o senhor ingressou na tropa. Isso. Pois é o dia que eu nasci. Olha só. Olha que interessante, no dia que eu nasci, o senhor estava ingressando aí nas fileiras da Brigada Militar. Ou seja, quando eu era bebezinho, estava no colinho da mamãe, o senhor já estava na rua trocando tiro com vagabundo, fazendo aí a nossa segurança. Então, te agradeço por isso. Eu quero primeiro te agradecer pelas palavras. Eu não sabia, eu tomei como surpresa agora, te agradeço. E quando tu fez a pergunta do dia 22 de março, eu não te respondi porque tanto eu quanto o Feoli, nós nunca imaginamos chegar no comando geral da instituição. O que nós queríamos, isso quando nós éramos garotos lá na academia, a gente queria ser comandante de batalhão. Sim. Era isso que era o nosso fim de carreira. Em nenhum momento nós pensamos que nós iríamos ao último posto da instituição e muito menos que estaríamos hoje coordenando toda a instituição, né, numa atividade. Então, por isso não... acho que foi agora, no final do ano, fevereiro, né,
eu falei, quanto tempo faz que a gente está aqui? Daí eu falei assim, já estamos há 2 anos. Aí ele passou, porque passa muito rápido, as coisas acabam muito dinâmico, né? Tudo muito intenso. Muito intenso. A gente tem se colocado, como tu disse, assim, para mudar o que nós podemos mudar o mais rápido possível, fazer construções, criar pontes, né? Principalmente na integração da brigada com a sociedade, com outras instituições, fazer a virada de chave da nossa instituição para esse mundo que está cada vez mais tecnológico, para esse mundo em que a gente tem várias opiniões e todas são opiniões assertivas e nós temos que acolher e dar uma resposta para essa sociedade que cada vez carece mais de respostas. E nesse caldeirão a gente acabou chegando ao comando geral, né? E aí veio todos aqueles anseios lá dos tenentes, que a gente via o que a gente podia mudar para transformar essa instituição cada vez mais moderna, né? E a gente vem se empenhando nisso para que a entrega seja cada vez maior. Jamais, por isso a data não foi de pronto que te falar daqui, eu repostei algo que acabou aparecendo para mim e hoje a gente ainda tem aí mais 2 anos pela frente, tá? E esses 2 anos aí nós queremos melhorar os processos, né? Temos aí uma fotografia da brigada, me parece que bonita, mas a gente quer melhorar por detrás do processo, como é que essa fotografia é feita. Então a gente está se esmerando em melhorar isso. Tu fala das câmeras corporais, a gente fala das seleções internas para as promoções, a sargento, a tenente, dos concursos para soldado, qual é o brigadiano que eu quero para o futuro, do concurso para oficial, qual é o brigadiano que eu quero quando eu estiver lá na reserva. Então, a gente está tentando melhorar estes processos para que, ao fim e ao cabo, a sociedade tenha um serviço de maior excelência, né? A instituição, ela vive para o povo gaúcho. Perfeito. E ela foi criada para isso e vem trabalhando nesse interim. Quero te agradecer pelo espaço mais uma vez e muito obrigado pelas palavras. Imagina, Coronel, eu que agradeço. E claro, para que o agradecimento não fique só em palavras, eu quero aqui te oferecer um presente do nosso patrocinador, Papa Mike Canecas e Personalizados. Posso abrir? Pode, deve. É um mimo, uma pequena lembrança, mas é de coração aí, que nós entregamos para os nossos convidados especiais aqui do podcast. Então tá aí o seu nome. Olha só. Convidado especial, Coronel Douglas Soares. E, claro, o nosso logo aí do Conversa com Douglas Castro. Muito obrigado, hein? Obrigado mais mesmo. uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a ti, o teu trabalho. Muito obrigado. E agradeço a audiência de todos. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Fala, pessoal. Atendendo a inúmeros pedidos que chegaram até mim durante a divulgação da entrevista com o Coronel Douglas, eu estou hoje aqui diretamente do gabinete do subcomandante-geral da Brigada para fazer a pergunta de ouro. Coronel Douglas, muitas foram as perguntas no seguinte sentido. Afinal de contas, nós vamos ter ainda este ano, 2024, o concurso para a Brigada Militar? Se sim, qual a previsão disso, para qual data e quais os possíveis cargos desse concurso? Tá. Bom, primeiro cumprimentar a iniciativa de todos vocês. Estamos agora pós os eventos climáticos que nós tivemos no mês de maio. A instituição teve que se reinventar, como toda a sociedade gaúcha. O próprio governo do estado tem tentado fazer de tudo para que nós tenhamos condições de dar andamento aos projetos que foram alinhavados ainda no primeiro trimestre do ano. Sim. Né? E te respondendo assim, né? Vamos lá. Todos aqueles candidatos que foram aprovados nos concursos de soldado e capitão, né, nós faremos o chamamento. Né, aos cargos de capitão já aprovados, já foram chamados, devem estar por incluir. Né, a primeira leva
de um pouco mais de 1.000 candidatos já foi chamada a entregar os documentos para iniciar o curso o tão logo possível. Tá? Já temos escolas preparadas para isso. Óbvio que não eram as escolas de antes de maio, porque muitas dessas escolas elas sofreram com as enchentes. Né? Nós perdemos aí basicamente 2 escolas. Né? A escola de Montenegro e a escola de Santa Maria. Né? Pelo menos a gente tem problemas ainda de infraestrutura para recuperá-las. Tá? Então nós tivemos que nos reinventarmos. Tá? Quanto a novos concursos, né? É a nossa ideia agora, já no segundo semestre, tá? De lançar editais para o cargo de capitão e edital para o cargo de soldado. Tá? Serão números expressivos, né? Dizendo aí que a gente tem a meta de recompletar, né, os efetivos da brigada, coisa que antes a gente não conseguia. Tá? Então, a ideia é recompletar, dar uma certa qualidade no recompletamento de efetivo para que nós cheguemos aí a um patamar aceitável, e aqui falando eu pelas operações. Né? Então, isso é o que a gente vem fazendo. Tá. Internamente, né, nós estamos aí sempre querendo qualificar os nossos efetivos. Então, foi feita uma seletiva para fazer a habilitação a sargento. Tá? Então, nós tivemos aí vou arredondar aqui, tá? 1.700 candidatos aprovados. Tá? Esses 1.700 candidatos aí, eles serão trazidos, né, para essas escolas onde vão habilitar eles a depois sair promovidos a sargento. Tá? Então já temos aí, desses 1.700, nós já temos espaço para recebê-los. Né? Serão, se eu não me engano, 400 militares. Tá? E esses 400 militares começam a sua habilitação o quanto antes, tá? Para que a gente possa ter pessoas habilitadas a ser promovido à graduação de segundo sargento. Então, essas coisas estão andando. Volto aqui a afirmar que, para que isso acontecesse, nós tivemos que também nos adaptar. Né? A nossa instituição, agora com os eventos climáticos do mês de maio, ela teve a sua estrutura em várias localidades do estado abaladas. Né? Então, o próprio Comando Geral, que fica no centro de Porto Alegre, ele foi atingido pela enchente. Né? Então, as escolas não seriam diferentes. Então, nós tivemos aqui teve um esforço gigante, né, da equipe do Estado-Maior. Então, aí o Departamento de Logística e Patrimônio, o Departamento de Ensino, o Departamento Administrativo, para compor tudo isso. Né? Lembrando que até outro dia nós estávamos sem a Procergs funcionando. Então, e nós dependemos da Procerg como empresa para operar todos os sistemas. Né? Então, tudo isso foi feito nesse período de forma manual. Né? Voltamos lá antes da informática, né? Na época da máquina de escrever para fazer tudo. E mesmo assim a gente está atingindo as nossas metas, tá? Talvez com um pouquinho de atraso, e aí isso é compreensível. Então, como é que é quando eu falo segundo semestre, não dá para cravar o 1º de julho. Entendeu? Entendi. Vai ter um delay ali, mas é a nossa ideia agora, no segundo semestre, a gente colocar em prática aí, por exemplo, o concurso para prover os cargos de capitão e de soldado. Tá? Então, isso é importante que as pessoas saibam, estamos trabalhando para isso. Perfeito, então. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pelas informações. E para você que sonha ser soldado, capitão, enfim, ingressar na instituição Brigada Militar, comece a se preparar. A hora é agora.